Olá, mais uma vez nós estamos começando mais um estudo bíblico. Os meus estudos bíblicos são adquiridos através das leituras que eu tive das mensagens de William Marion Branham, que nós acreditamos ser o profeta para esta era, o profeta Elias de Malaquias 4. E hoje eu vou falar de um assunto. Só Jesus é o Senhor. Jesus é Senhor. Então nós vamos mostrar para vocês que Jesus é Senhor. Aqui em Deuteronômio 6, verso 4. Deuteronômio 6, verso 4, está escrito assim, ó: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Somente Deus é Senhor, só tem um Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, os judeus acreditam em um só Senhor. Em um só Senhor os judeus acreditam. Em Deuteronômio 32, verso 29, veja aqui o que está escrito, ó. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Veja que não existe outro Deus, não existe três deuses. A Bíblia fala em um só Deus. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Então Deus não aceita mais nenhum Deus com ele, só ele. Aqui aos Efésios, está escrito assim, aos Efésios 4, a partir do verso 4. Há um só corpo e um só Espírito, só tem um Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, aqui nós estamos no Novo Testamento. O Novo Testamento só fala que existe um só Senhor. O Antigo fala que é só um Senhor, e o Novo fala que é só um Senhor. E os judeus acreditam em um só Senhor. Então não há espaço para três deuses. Há espaço somente para um só Deus. Uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Aos primeiros Efésios 15, está escrito assim, ó: Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus. Veja, Senhor Jesus. A Bíblia fala que só existe um Senhor. Fora dele não há Deus, como nós lemos em Deuteronômio. Veja que a Bíblia fala Senhor Jesus. Se ela fala Senhor Jesus, então Jesus é Deus. Deus e Jesus é uma pessoa só. Não tem lugar para dois, senão a Bíblia entra em contradição. Há no Senhor Jesus e na vossa caridade para com todos os santos. Não cesse de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. A palavra Deus é objeto de adoração. Deus não é nome, é um objeto de adoração. O significado da palavra Deus. Jesus é nome. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, veja aqui, Jesus Cristo sendo chamado de Senhor. Então ele tem que ser Deus, ou a Bíblia entra em contradição. De nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Veja, Jesus Cristo é o Pai da glória. Se ele é o Pai da glória, então ele é Deus. Vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria de revelação. Aos Efésios 5, verso 20, veja aqui o que está escrito. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Ao nosso Deus e Pai,
vírgula. Deus não é nome, ao nosso Deus e Pai. Então ele vem em quê? O Pai vem em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, Senhor, só existe um Senhor. Então Jesus é Deus. Se Jesus não for Deus, a Bíblia entra em contradição. Então o Senhor Jesus é Deus, só há um Senhor. Os judeus só creem em um Senhor, eles não acreditam em três pessoas distintas. Eles não creem isso que os denominacionais falam, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Bíblia não dá margem para este estudo. Se vocês observarem as denominações quando terminam seus cultos, eles dizem assim: vai abençoado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O apóstolo São Paulo, ele não termina a oração dele assim. Todas as cartas do apóstolo São Paulo, vocês vão reparar aqui, ó. A Filemon, em Filemon está escrito assim, ó: a graça de nosso Senhor, nosso Senhor no singular, Jesus Cristo, seja com o vosso espírito. Amém. Veja, o apóstolo São Paulo não termina a oração falando em títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Veja como ele termina: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vosso espírito. Amém. A Tito 3, abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. O apóstolo São Paulo não fala Deus nosso Salvador, ele fala Jesus Cristo nosso Salvador. Segundo Timóteo 4, veja aqui como Paulo termina: o Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito, graça seja convosco. Amém. Veja a oração de Paulo em todas as suas cartas. Segundo aos Tessalonicenses, verso 18. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo e seja com todos vós. Ele não repete as palavras. Então, os judeus só creem em um só Deus. Os apóstolos eram judeus. Aqui foi quando Jesus ressuscitou, em São João 20, verso 28, Tomé não estava crendo que Jesus tinha ressuscitado. Estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus estando com as portas fechadas e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, não sejas mais incrédulo. Creia que Jesus Cristo é Deus, mas seja crente, Tomé. Seja crente, povo de hoje. Tomé respondeu, veja o que Tomé respondeu, e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus é Deus. Então não existe mais nenhuma dúvida que Jesus é Deus. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor, só existe um Senhor, meu e Deus meu. Então Jesus é Deus. Disse-lhe Jesus: por que me vistes, Tomé? Crestes? Bem-aventurado os que não viram e creram. Então creem que Jesus é Deus. Em Apocalipse 19, veja aqui, ó. Aqui era para estar escrito assim, ó, a vitória de Deus sobre a besta. Não. Aqui está escrito a vitória de Cristo
sobre a besta e sobre o falso profeta. E viu o céu aberto, eis um cavalo branco. Era para ter aqui 3 cavalos. Se fosse 3 deuses, era para ter 3 cavalos. Tinha um cavalo. Viu os céus abertos, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. E os seus olhos eram brancos, era como a chama de fogo. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, Jesus Cristo. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Seguiam-nos os exércitos dos céus em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saiu uma espada para ferir com ela as nações e reger elas com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho flor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido da sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se na coxa de Jesus Cristo está escrito assim, Rei dos Reis, então ele é rei. E Senhor dos Senhores, então o Senhor Jesus Cristo é Deus. Então já está aprovado por todas as vias. E se eu fosse citar aqui todas as cartas do apóstolo São Paulo, eu ficaria aqui 1 hora repetindo. Segundo a Pedro 3, veja aqui como Pedro termina a oração. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor. Nosso Senhor é só um Senhor. Os apóstolos não repetem, não falam em hipótese nenhuma que existe 3 senhores. E eles não repetem a oração nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Nenhum apóstolo. Não existe nenhum apóstolo fazendo oração e terminando nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não repetem desta maneira. Veja aqui, ó. Antes crescei na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim, agora, como no dia da eternidade. Amém. Aos Filipenses 2, verso 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome. Se Deus é nome, o de Jesus Cristo está acima. A Bíblia fala aqui, ó, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus Cristo se dobre. Que não fale pelo nome de Deus todo joelho se dobre, não. Pelo nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus. Veja, somente Deus pode ser adorado. Até os do céu adorar Jesus Cristo. Então, somente um Deus, quando Elias fez fogo cair do céu que consumiu o holocausto, aquele povo gritou, só o Senhor é Deus. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e embaixo da terra. E Deus não reparte sua glória com ninguém. Então Jesus é Deus. E toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Dê o seu like, analise as escrituras, passe este vídeo para quem necessita de um estudo como esse. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe.